O anime começa com uma turma de alunos se formando no Ensino Fundamental 2, enquanto alguns estavam emocionados e outros apenas batendo papo sobre coisas aleatórias. Galera, valeu demais pelos 300 mil inscritos, tá louco, vocês são demais, sério. Mas ó, não vamos parar por aqui, o alcance do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 5.204 likes. E agora, bora lá. O protagonista, Aijo Rentaro, tava aproveitando o momento pra se declarar pra garota de quem ele gostava. Rentaro pede ela em namoro e ela diz que gosta dele também, afinal ele é um garoto animado, gentil e sincero. Porém tudo tava fofo e romântico até ela dizer que apesar de tudo isso, ela ainda se sente enojada ao pensar em namorar com ele. Essas palavras partem o coração do Rentaro e mais tarde, seu amigo tenta consolar ele. Porém logo depois pergunta quantas vezes Rentaro já tinha sido rejeitado, porque ele tava bem curioso pra saber a resposta e não ia mais ver Rentaro depois daquele dia, já que eles estavam se formando e indo pra novos colégios. Rentaro então admite com muita dor no coração que já foi rejeitado 100 vezes, deixando seu amigo impressionado com o psicológico dele, conseguir ter suportado tantas rejeições, mas isso faz ele pensar com quantos anos Rentaro começou pra já ter chegado em 100. Ele então conta que jamais vai esquecer a primeira vez que ele se declarou, quando tinha apenas 8 meses de idade. O cara queria muito conseguir uma namorada. Seu amigo então diz que não entende porque ele era tão rejeitado, refletindo que Rentaro tem uma boa aparência, além de ir bem nos estudos e esportes. Porém Rentaro só acha estranho o amigo fazer tantos elogios e com isso eles se despedem, com o cara dizendo que torce pra Rentaro não morrer no ensino médio, mesmo que o número de rejeição dele aumente. Desesperado, Rentaro vai pro santuário do Deus do Amor pra implorar pra que ele consiga uma namorada no ensino médio, pra ter essa felicidade ainda enquanto estudante. De repente ele escuta uma voz e vê um velho saindo do nada dentro da caixa das oferendas. Ele pensa que é um ladrão, mas o velho explica que é o Deus daquele santuário. Então o Deus começa a explicar que Rentaro poderia ficar despreocupado, porque tá destinado a encontrar sua garota durante o ensino médio. Ele conta que as almas gêmeas são predestinadas uma a outra quando nascem, formando um par romântico ideal, e que quando se encontram elas sentem um choque passar pelo corpo, sendo algo incontrolável que é chamado de amor à primeira vista. Porém o Deus alerta para Rentaro tomar cuidado, porque somente as mulheres sentiam isso instantaneamente, sendo que para os homens isso acontecia com o tempo, gostando da pessoa aos poucos. O Deus continua explicando que as almas gêmeas são destinadas a se conhecerem em um momento específico de suas vidas, mas Rentaro questiona como existem pessoas que ficam solteiras para sempre, e o Deus explica que não é todo mundo que possui um par predestinado, sendo algo que acontece somente com pessoas de sorte. Porém nesse momento ele revela que Rentaro tem sorte até demais, porque durante o ensino médio ele vai encontrar com 100 garotas predestinadas a ele. Para uma pessoa que era completamente rejeitada, agora Rentaro teria opção de sobra, tendo até dificuldades para acreditar naquilo, chegando a perguntar se poderia tacar fogo no santuário caso aquilo fosse mentira. Um mês depois, Rentaro se matricula em um colégio chamado Hana no Mitsu. Depois da cerimônia de admissão ele vai para sua aula, quando de repente tromba com duas garotas ao mesmo tempo, Indakarani e Hanazono Hakari. Assim que eles se olham, as duas sentem uma onda percorrendo em seus corpos, sentindo amor à primeira vista que o Deus do Amor falou pro Rentaro. Ele percebe o que tinha acabado de acontecer e os três ficam se olhando sem saber o que fazer. Depois de um tempo, Rentaro decide agir normalmente e oferece ajuda para elas se levantarem. Porém, Hakari rapidamente finge ter torcido seu pé e pede para ele ajudar ela a ir até a enfermaria. Mas isso faz Rentaro disparar a chorar, se sentindo um ser humano horrível por ter machucado sua alma gêmea assim que a encontrou. Porém, Karana entende o que a amiga estava tramando e fica desesperada para agir antes que Hakari roube a atenção do garoto. Então rapidamente ela finge ter torcido o pé também, apesar de se fazer de durona. Isso deixa Rentaro pior ainda, se sentindo uma ameaça ambulante que machuca todo mundo que encontra. Ele dá vários socos em si mesmo, que faz as duas se levantarem preocupadas, mas imediatamente elas se lembram de continuarem fingindo que machucaram o pé. E assim, Rentaro ajuda as garotas a chegarem na enfermaria, tendo dificuldade de apoiar as duas, que ainda aproveitam o momento para fingir desequilíbrio para se aproximarem mais dele. Isso deixa Rentaro maluco, se sentindo a pessoa mais sortuda do universo. Enquanto caminham para a enfermaria, eles finalmente se apresentam e com isso descobre que os três são da mesma sala. Aleatoriamente, duas garotas passam por eles conversando sobre uma simpatia de amor famosa na escola. A simpatia dizia que se confessar para a pessoa que gosta entregando um trevo de 4 folhas rosa que tinha no campo do colégio, era certeza que vão namorar. Hakari e Karani escutam a conversa e imediatamente saem correndo em busca do trevo de 4 folhas, se esquecendo completamente dos pés machucados. Mais tarde, 4 horas depois do fim das aulas daquele dia, Rentaro finalmente fica livre para ir embora, depois de passar essas horas ajudando o professor a achar suas lentes de contato. Ele pensa que como aquilo demorou muito, as garotas já deveriam ter ido embora, porém ao passar por uma janela ele leva um susto ao ver as duas se esforçando para acharem algum trevo de 4 folhas. Ele fica impressionado com elas estarem 4 horas procurando um trevo, o que não faz muito sentido, já que ele também passou aquele tempo procurando algo. Mas ao ver o esforço das duas para entregar um trevo para ele, Rentaro decide que não podia ficar apenas olhando. Então pouco tempo depois, ele aparece
aparece no campo e rapidamente Karani tenta disfarçar, fingindo que não estava procurando um trevo de 4 folhas. Rentaro pergunta onde estava Hakari e ela olha em volta, percebendo que estava sozinha e deduz que a amiga deve ter ido ao banheiro. Então Rentaro oferece uma bebida para ela, porém a garota aceita a bebida, tendo dificuldades em transmitir gratidão. Mas por mais que Karani tentasse dar uma de durona e de que não se importava, era nítido que a garota estava apaixonada, o que deixa os dois nervosos, fazendo ela ir embora depressa. Assim que ela sai, Hakari aparece e Rentaro oferece uma bebida para ela também, porém antes de aceitar, ela pensa que era uma boa oportunidade para tentar um beijo indireto, e finge que uma lata inteira era muita quantidade para ela, dizendo que só conseguiria tomar a metade. Ela pensa que era um plano perfeito, porém Rentaro é um garoto precavido e tinha comprado uma latinha menor, para caso a maior fosse muita quantidade. Ela então apela para matemática, calculando que a lata menor ainda tinha 15 ml a mais que a metade da garrafa maior. Rentaro pensa que 15 ml não era nada, mas como Hakari insiste, ele aceita beber um pouco, sentindo dificuldade para saber quando deveria tomar para dar a quantidade certa. Porém, assim que Rentaro entrega a lata para ela beber, ele percebe que estava prestes a acontecer um beijo indireto e acaba surtando, fazendo Hakari se assustar e derrubar a latinha no chão. Ela fica arrasada e Rentaro se surpreende com o quanto ela gostava daquele suco, sem entender o real motivo da tristeza dela. Em seguida, ele oferece um lenço para enxugar sua saia, porque o suco tinha espirrado um pouco nela, mas isso faz a garota não suportar mais manter seus sentimentos em segredo. Então ela pede ele em namoro, pedindo desculpa por fazer algo tão repentino, explicando que sentiu como se fosse amor à primeira vista. Ela diz que sabia que não era a única que sentia isso por ele, e por isso não queria arriscar se arrepender de não se abrir. Isso pega Rentaro de surpresa e ele chora de felicidade, porque pela primeira vez na sua vida, tinha uma garota se declarando pra ele. Mas antes dele responder qualquer coisa, Karani volta ficando desesperada com aquela cena. Ela derruba um monte de latinhas no chão e explica que comprou elas por não saber de qual sabor Rentaro gostava. Depois ela deixa claro que estava brava com a amiga por ter se declarado pra ele. Hakari tenta fingir que não sabia que ela também gostava dele, mas Karani diz que escutou ela dizendo que sabia que não era a única com sentimentos pelo cara. Só depois que fala tudo isso que Karani percebe que sem querer tinha acabado de confessar seus sentimentos também. Então ela supera sua dificuldade de se abrir para fazer uma declaração melhor, pedindo Rentaro em namoro. Agora o cara que já recebeu 100 rejeições na vida tava com 2 garotas lindas esperando uma resposta para saber em qual delas ele vai namorar. De tão nervoso ele não consegue dar uma resposta imediata e elas aceitam esperar até o dia seguinte. Porém ele fica mega dividido porque as duas pareciam garotas incríveis. Sem conseguir chegar em uma resposta, Rentaro volta até o santuário para falar com o deus do amor. Porém ele não ajuda muito porque explica que como as duas eram suas almas gêmeas, qualquer uma que ele escolher vai ser uma opção ideal, não existindo uma decisão errada. Rentaro então pergunta como as outras pessoas conseguem decidir qual pessoa escolher naquela situação, mas o deus revela que geralmente cada pessoa tinha apenas uma alma gêmea, confessando que houve um acidente bem no dia que ele nasceu. Porém o que rolou foi que o deus gostava muito de TV e acabou se distraindo no trabalho, anotando 100 almas gêmeas pro Rentaro, por ter dado nota 100 pro programa que estava assistindo na hora. Rentaro acha aquilo uma baita irresponsabilidade do deus, porque ao invés dele estar feliz ao encontrar sua alma gêmea, ele estava sendo torturado pela dúvida de qual escolher. Para piorar ainda mais aquela situação, o deus explica que as pessoas que têm uma alma gêmea e acabam não ficando com ela por algum motivo, acabam não resistindo e perdem a vida. Ou seja, a garota que Rentaro não escolher vai morrer. Isso só faz a decisão ficar ainda mais difícil. Então, para não prejudicar nenhuma das duas, ele bola um plano de fingir recusar os dois pedidos, para depois falar separadamente com elas, aceitando o namoro, inventando que eles têm que manter segredo para não bagoar a outra, para que assim ele conseguisse salvar as duas. No dia seguinte, Rentaro aparece no colégio todo sujo de terra, e as garotas demonstram estarem ansiosas para saber a decisão que ele tomou. Porém, Rentaro surpreende elas pedindo para que as duas namorem com ele. Na noite anterior, logo depois de bolar seu plano para namorar com as duas secretamente, Rentaro percebe como aquilo era errado. As duas se esforçaram para se declarar e ele entendia bem quanto aquilo era difícil, e por isso decide apenas ser sincero com elas. Ele explica que gosta muito das duas e por isso não conseguiu escolher, mas promete fazê-las felizes. Karani acha aquilo um absurdo e começa a falar que não vai acertar algo assim, mas em seguida Rentaro entrega um trevo de 4 flores rosa para cada uma delas. Ele tinha ligado pro professor que tinha ajudado a achar suas lentes e pedido para entrar na escola durante a noite, passando a madrugada inteira procurando até encontrar 2 trevos. Ele explica que pensou que elas gostassem de pedidos mais românticos e que ficariam felizes em receber o trevo. Como ficaram horas procurando por eles no dia anterior, mas Karani continua negando aceitar aquela situação. Hakari então aceita seu pedido de namoro porque ama ele tanto que perto de uma rejeição, o fato dele namorar com outra parecia apenas um detalhe bobo. Vendo sua amiga abraçando o garoto que ela ama, Karani também acaba aceitando seu pedido. Rentaro então promete que vai fazer as duas felizes, ficando aliviado por ter conseguido salvar elas. Porém ele não podia se esquecer de que ainda existiam mais 98 almas gêmeas dele pelo mundo, e ele vai ter que escolher entre deixar elas morrerem ou amar todas as 100.
também. No dia seguinte, Rentaro comemora o fato de depois de uma sequência de 100 rejeições, ele finalmente conseguiu uma namorada pela primeira vez na vida. Ele estava tão feliz que começou a conversar sobre isso com um poste da rua, dizendo que não tinha apenas uma, mas 2 namoradas e estava esperando elas para eles irem para a escola juntos, como ele sempre sonhou. Nesse momento elas chegam e veem Rentaro conversando com o poste. Ele explica que é porque tá muito feliz em estar namorando com as duas, e Karani começa a dizer que se ele queria conversar, podia ser com ela, mas a garota fica tão nervosa que acaba não conseguindo terminar a frase. Então Hakari é a primeira a tomar uma atitude, segurando a mão do Rentaro. O cara fica nervoso por estar segurando a mão de uma menina e Karani fica um pouco enciumada com aquele clima todo. Então Rentaro resolve segurar a mão dela também, o que deixa a garota vermelha. E assim os três vão pra escola caminhando de mãos dadas, com Rentaro se sentindo o cara mais feliz do mundo, enquanto as duas garotas pensam o quanto amam ele. Pra não ficarem em silêncio, eles começam a repetir sem parar como o clima daquele dia tava bom. Uma velhinha escuta a conversa deles e pensa como os jovens de hoje em dia se importam com o clima. Pra não ficarem só falando sobre o tempo, Rentaro puxa assunto com Hakari, chamando ela pelo sobrenome. Porém a garota pede pra ele se referir a ela pelo primeiro nome. Ele então chama ela de Hakari e ela também chama ele de Rentaro. Isso deixa Karani também querer ter essa intimidade com o garoto, mas como sempre ela fica bastante tímida e quando finalmente cria coragem, acaba gritando o nome do Rentaro e até sai fumacinha da sua cabeça. Ele então chama ela de Karani pela primeira vez e em seguida chama Hakari, deixando a garota toda feliz. E assim eles continuam caminhando até chegarem à escola, repetindo os primeiros nomes deles sem parar, enquanto soltavam coraçõezinhos em volta dos três, fazendo os outros alunos pensarem que aquilo era um tipo de chamada. De repente eles veem um aluno correndo desesperado enquanto é perseguido por uma mulher louca. As duas reconhecem que é aquela vice-diretora, que é extremamente rígida com as regras da escola. Se ela pegasse algum aluno correndo pelos corredores, perseguia ele aonde fosse até conseguir alcançar para aplicar sua punição, um beijo, que com certeza dá muitos dados psíquicos e físicos nos alunos. As duas explicam que ninguém jamais conseguiu escapar dessa punição e por isso chamavam ela de bruxa sônica, porque a mulher era um verdadeiro monstro. Isso faz Hakari pensar se Rentaro já beijou alguma garota, mas ele explica que as duas eram as primeiras namoradas dele e por isso nunca tinha beijado ninguém antes. Isso faz elas criarem uma rivalidade ainda maior, porque as duas garotas queriam dar o primeiro beijo do Rentaro. No horário do almoço, os três sentam para comerem juntos no terraço e Karani repara um gatinho que estava dormindo tranquilamente perto deles. Enquanto Karani observa o animal, mais uma vez Hakari toma uma atitude primeiro, oferecendo para Rentaro provar seu omelete enrolado. Ela dá a comida na boca dele e pergunta o que ele achou. Rentaro responde que é a melhor comida da galáxia. Então Karani, que não queria ficar para trás, diz que fez alguns cookies. Ela vai entregar na boca dele como Hakari fez, porém estava tão nervosa que faz isso de olhos fechados e acaba acertando o olho do garoto por acidente. Depois do Rentaro comer o cookie, ele comenta que aquele também é o melhor da galáxia, fazendo as garotas se perguntarem quantas galáxias existem na cabeça dele. Em seguida, Hakari tem uma ideia e oferece um boque para Rentaro. Ela pede para ele abrir a boca, mas quando o cara percebe, Hakari estava segurando a outra ponta com a boca também. Ele repara como sua namorada é linda, enquanto ela começa a comer o boque, chegando cada vez mais perto de dar um beijo nele, o que deixa Karani desesperada. Na pressa, ela pega um boque para participar também, mas acaba acertando o outro olho do garoto. O cabelo dela ainda faz o coitado espirrar, fazendo ele quebrar o boque que tava com Hakari. Rentaro fica com os 2 olhos vermelhos e Karani inventa que ele pode estar gripado e deve beijar ela para passar o resfriado. Ele fica nervoso ao ver o rosto da Karani tão pertinho, mas segundos antes deles se beijarem, Hakari impede que a situação continue, empurrando a menina para longe. Ela diz que não dá para saber se ele realmente está resfriado e para descobrirem ela deve medir a temperatura com a testa e com os lábios, mas Karani interrompe eles dizendo que o melhor a fazer é a respiração boca a boca. A situação começa a fugir do controle, com as duas cada vez mais determinadas a enfrentar a outra. Rentaro percebe que tinha algo acontecendo e pergunta se o motivo daquilo era porque as duas queriam beijar ele. Rentaro diz que elas poderiam só ter pedido, porque ele também queria o mesmo. Porém as duas perguntam qual delas vai ser a primeira a dar o beijo. Karani questiona Hakari por ter tentado dar um beijo no Rentaro antes mesmo deles tomarem uma decisão, mas a garota responde que ela fez o mesmo. Rentaro entende qual era o problema e diz que elas não precisavam brigar, porque ele tinha elaborado um plano perfeito para resolver essa situação. As duas perguntam como aquilo era possível, já que ele começou a namorar com elas no dia anterior. Porém Rentaro explica que ele estava tão animado que não conseguiu dormir à noite pensando no futuro dos três, passando a madrugada imaginando diferentes cenários e situações para fazerem as duas felizes. Isso faz elas pensarem como amam ele. Então Rentaro continua dizendo que sobre o primeiro beijo, eles poderiam resolver sem saber quem ficou com o primeiro lugar. Dessa forma, as duas vão ter a mesma probabilidade de terem dado o primeiro beijo, e ele vai ficar com a sensação que foi as duas. Mas elas questionam como aquilo funcionaria. Afinal, se fizessem em lugares diferentes, mesmo que elas não soubessem, ele saberia quem foi a primeira. Ele então continua a explicar seu plano. Os três vão ficar de olhos vendados e as duas vão ficar paradas em um ponto específico, enquanto tocava uma música no volume máximo, no modo repetir, que
por ironia se chamava justamente o primeiro beijo. Dessa forma, ninguém vai conseguir ouvir passos ou sons. Elas teriam que jogar dados para decidir a posição de onde elas ficariam e quando estiverem prontas, enviariam uma mensagem para ele avisando. Em seguida, Rentaro jogaria um dado também para decidir se vai começar pela esquerda ou pela direita e colocaria sua máscara para ir até elas, sem saber quem tá indo beijar primeiro. Ele beijaria as duas em um tempo que não tinha como elas conseguirem adivinhar em qual delas ele foi primeiro. Depois, ele voltaria pro ponto onde começou e faria elas mudarem de posição novamente, para que nenhum dos três conseguissem descobrir a posição delas, ficando apenas a alegre lembrança do primeiro beijo deles. Hakari acha aquele plano brilhante, mas Karani pensa que tinha várias formas de se trapacear. Rentaro diz que tem uma solução para consertar essa falha, porém sua ideia era os três jurarem com o dedo mindinho que não vão trapacear. Apesar de ser uma ideia bem infantil e que não tinha nenhuma garantia de que iriam cumprir a promessa, para Rentaro era impossível de alguém quebrar um juramento com o dedo mindinho. Ele age de forma tão inocente que as duas decidem realmente manter a promessa, e assim eles dão início ao plano, mas nesse momento, Rentaro percebe que com todos estando de olhos vendados, teria grande chance deles acertarem a cabeça um do outro, o que faria eles terem um primeiro beijo bem desastroso. Então, para evitar que algo assim aconteça, ele decide que vai chegar com a mão primeiro para se localizar, mas apesar da sua ideia ser tocar o ombro, ele acaba pegando em outra parte do corpo, conseguindo identificar imediatamente que tinha ido na Hakari primeiro. Com o plano tendo dado errado, ele tira o fone da Karani avisando que eles deveriam começar de novo. Ela fica sem saber o que tinha acontecido, mas aceita recomeçar. Porém, quando Rentaro estava quase chegando perto das duas novamente, o gatinho que estava dormindo acorda e decide ir até a Karani. Como o gatinho pega um lugar que não deveria, ela pensa que era Rentaro e dá um chute nele. Só depois de atacar bastante coitada que ela percebe que era o gatinho que tinha mexido com ela. Então Rentaro avisa pra Hakari que eles vão ter que começar de novo e a garota fica super confusa com o que tinha acontecido. E assim eles tentam várias e várias vezes, mas cada tentativa dá mais errado que a outra, com uma das vezes quase fazendo Rentaro cair do terraço. Eles percebem que aquele plano estava bem mais complicado do que deveria, e Karani comenta que já imaginava que aquilo não fosse dar certo. Porém Hakari defende o plano do Rentaro e acusa ela de ser o motivo dele não ter funcionado, já que toda vez que Rentaro ia nela, ele acabava machucado. As duas começam a brigar e Hakari pede pra ela parar de ferir o seu namorado. Isso só faz a briga piorar, com elas disputando Rentaro cada vez mais. Vendo as duas brigarem tanto por ele, Rentaro se sente culpado, pensando que todo aquele problema era porque ele era um namorado inexperiente, que nunca tinha beijado antes. Então ele corre pelos corredores chamando a vice-diretora. Imediatamente a mulher aparece e começa a perseguir Rentaro, determinada a dar seu castigo. Ela ataca ele de forma monstruosa, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Karani segura a mulher com toda a sua força, enquanto Hakari aproveita para gritar como se tivesse visto o inspetor da Secretaria de Educação. Com medo de perder seu emprego, a vice-diretora deixa Rentaro em paz, achando uma outra vítima. As duas então perguntam por que Rentaro fez isso, e ele explica que quer que suas duas namoradas se deem bem, e se o motivo da briga era seu primeiro beijo, ele preferia jogar o beijo no lixo. Isso faz as duas garotas falarem ao mesmo tempo que ao invés dele desperdiçar seu primeiro beijo daquela forma, com alguém que ele nem gosta, elas prefeririam aceitar ele dar o primeiro beijo na outra namorada, porque apesar de elas serem rivais, as duas sabiam que amavam ele de verdade. Isso deixa Rentaro tão feliz que ele dá um abraço nas duas, deixando elas apaixonadas. Ele então leva elas pro terraço novamente e explica seu plano inicial para resolver aquele problema, que era bem mais simples do que o que eles tentaram. Os três poderiam dar o beijo ao mesmo tempo, porém Rentaro tinha descartado aquela ideia, já que isso faria as duas também se beijarem. Elas ficam nervosas e negam a ideia, porém depois de pensarem um pouco, acabam aceitando. Os três dão as mãos e dão um beijo ao mesmo tempo, porém Rentaro pensa que aquilo parecia muito mais um tipo de ritual de invocação de ETs, mas independente de terem ou não invocado alguma criatura do espaço, as duas compartilharam o primeiro beijo do Rentaro com sucesso. No dia seguinte, eles vão até a biblioteca da escola para procurar um livro de receitas para aprenderem a cozinhar mais coisas pro Rentaro, apesar da Karani não admitir que era para ele, diferente da Hakari, que já é bem clara que queria cozinhar pratos diferentes pro amado. E assim, Karani encontra o livro que se chamava Receitas para agarrar o namorado pelo estômago. Hakari decide dar uma olhada nele também, já que o título era exatamente o que as duas estavam buscando. Porém, Karani não queria compartilhar o conteúdo com ela, fazendo as duas começarem a brigar pelo livro. Rentaro diz que não tem por que elas brigarem, afinal as duas já tinham até se beijado. Isso deixa eles morrendo de vergonha. Ele então explica que estava apenas brincando e decide procurar um livro para ele também, mas quando encontra um que chama sua atenção, Rentaro acaba vendo uma outra garota que se interessou pelo mesmo livro. Assim que eles se olham, os dois sentem uma descarga elétrica, e assim Rentaro conhece sua terceira alma gêmea. Rentaro fica surpreso porque não esperava encontrar uma outra alma gêmea naquele momento. A garota fica toda sem graça e começa a se afastar, mas ele diz que ela poderia pegar o livro primeiro. Então a garota aponta para uma página de um livro que estava na sua mão e Rentaro entende que era para ler a parte que ela apontava. Nele estava escrito que o personagem é o governante da Terra, percebendo que a garota estava querendo dizer sobre ela. Rentaro percebe que ela trabalha na biblioteca. Como a garota continua a se comunicar através dos livros, ele pensa que ela estava
estava fazendo isso por ser proibido conversar na biblioteca. Então quando a garota pergunta o que ele estava procurando, Rentaro responde através de gestos. A garota não entende e pergunta por que ele não abre a boca, mas isso faz Rentaro falar que ele que deveria perguntar isso pra ela. A garota se sente mal e começa a apontar para várias frases do livro para pedir desculpas e explicar que ela tem dificuldades em conversar, e por isso que vai chamar outra pessoa para atender ele. Ela começa a ir embora, mas Rentaro vai atrás e pede desculpas, pedindo para ela ajudar ele a encontrar um livro de romance. Rentaro explica que busca por alguma recomendação de alguma história onde os personagens conseguem superar as dificuldades para viverem felizes para sempre. A garota escuta tudo com muita atenção e fica super animada em ajudar. Imediatamente ela começa a procurar por livros como os que Rentaro estava procurando. Ele fica admirado em ver como ela estava empenhada em ajudar, mas no final fica espantado com a quantidade de pilhas de livros que ela separou para ele. Vendo o que tinha feito, a garota imediatamente aponta para o seu livro pedindo desculpas e falando para ele escolher o que parecer mais do seu agrado. Porém, para sua surpresa, Rentaro diz que vai levar todos que já foram recomendação dela, mas em seguida Rentaro descobre que leva uma semana para realizar sua carteirinha de biblioteca, e por isso ele não podia alugar nenhum livro por enquanto. Percebendo como Rentaro queria muito levar um livro de romance, a garota oferece para ele levar emprestado o livro que ela estava usando para se comunicar, já que ele não era da biblioteca. Rentaro então finalmente pergunta qual é o seu nome e a garota se apresenta mostrando o seu cartão da biblioteca. Com isso, Rentaro descobre que ela se chama Yoshimoto Shizuka e que eles estudam na mesma turma. Ele pede desculpas por não reconhecer ela, explicando que ainda não decorou todos os rostos da classe e em seguida se apresenta. Depois, Rentaro volta para a mesa das suas duas namoradas, onde Karane e Hakari ainda estavam buscando o livro de receitas que mais agradaria a ele, fazendo Rentaro se sentir abençoado por ter elas em sua vida. De noite na sua casa, Rentaro lê o livro da Shizuka. Nele, uma princesa se apaixona por um de seus cavaleiros e ele jura proteger ela não importa o que custasse. Porém, por ser uma princesa, ela já tinha todo o seu destino decidido e tinha que se casar com um cara da realeza, que era aliado do seu reino, fazendo seu romance ser um amor proibido. Mas mesmo sabendo de tudo isso, o cavaleiro questiona se não existia alguma forma dos dois desafiarem o destino. E com isso o livro acaba, com Rentaro emocionado, torcendo para a felicidade do casal e louco para saber como aquela história iria continuar, já que aquele era só o primeiro volume. Mas aquela pergunta final do cavaleiro faz Rentaro lembrar que o destino das almas gêmeas era ficar juntas ou ter sua vida arruinada. No dia seguinte, Shizuka leva o volume 2 do seu livro para aula. Ela fica distraída olhando para ele quando de repente Rentaro aparece falando todo empolgado que adorou o livro e que leu ele todo em uma noite. Shizuka fica toda nervosa ao ver ele de novo, e Rentaro acaba reparando que ela estava com a continuação do livro. Vermelha de vergonha, Shizuka oferece o volume 2 para Rentaro. Ele agradece dizendo que estava ansioso para saber como a história iria continuar. Em seguida, Rentaro pensa que tinha que retribuir Shizuka de alguma forma. Ele então sai da sala de aula deixando suas namoradas, que ainda estavam brigando e disputando receitas que encontravam. Rentaro compra uma bebida para Shizuka como forma de agradecimento pelo empréstimo dos livros. Enquanto eles bebem a bebida, ele pergunta para Shizuka se ela lia muito, e Shizuka afirma com a cabeça. Rentaro começa a falar animado que isso faz todo sentido, já que ela conhecia uma obra de romance tão incrível como a do livro que ele estava lendo, explicando que já leu muitos romances antes, mas nenhum era tão empolgante como aquele. Rentaro começa a contar o que achou do livro e qual foi a sua reação no final da primeira parte da história. Shizuka então pega o livro para dizer que aquela também era sua obra preferida. Ela conta que tem um livro há um bom tempo e que já leu ele diversas vezes. Rentaro diz que faz sentido, já que ela usa ele para se comunicar, conseguindo encontrar a página e a frase certa em questão de segundos, mostrando que conhecia o livro como a palma da sua mão. Rentaro diz que acha isso incrível porque ele nunca leu o mesmo livro diversas vezes, como ela. Porém, Shizuka diz que isso se tornou algo natural, já que ela, sendo daquela forma, não tinha um único amigo para conversar, e que por isso aquele livro era o único mundo que dava conforto para ela. Então Shizuka agradece por Rentaro não evitar ela pelo jeito dela ser, e ele responde que jamais faria isso. Rentaro fica olhando para Shizuka por um tempo e depois pede de volta emprestado o primeiro volume do livro, prometendo que não vai demorar para devolver. Mesmo sem entender muito seus motivos, ela empresta o livro novamente para Rentaro. Mais tarde, no seu trabalho, Shizuka organiza os livros da biblioteca, quando a bibliotecária repara que ela estava bastante alegre e pergunta se tinha acontecido algo diferente. Na mesma hora, a garota fica toda vermelha e começa a negar, dizendo que tudo estava normal e que não tinha acontecido nada. Shizuka continua seu trabalho e, quando chega na prateleira onde conheceu Rentaro, ela se lembra do ocorrido e tenta pegar o livro que fez os dois se conhecerem. Porém, ela era um pouco pequena para conseguir alcançar ele. No dia seguinte, Shizuka leva para a sala de aula outro volume do livro que estava emprestando para Rentaro. Porém, ela não encontra com ele e no dia seguinte o mesmo acontece. 3 dias depois, sem encontrar com Rentaro, ela finalmente vê ele conversando com Karane e Hakari. As duas comentam que ele estava bastante sonolento nos últimos dias, e Rentaro diz que tem ficado acordado até tarde. Isso deixa as duas garotas bem preocupadas, mas quando ele pergunta se tinha algo de errado, elas negam. Ele
estava bastante sonolento, então Hakari dá um beijo na sua bochecha. Ela fala que queria compartilhar sua alegria com ele e Rentaro fica todo feliz e retribui com outro beijo, deixando Karane enciumada. Ela fala que também tem muita alegria para compartilhar e começa a se aproximar para dar um beijo em Rentaro. Porém, como sempre, ela fica tão nervosa que acaba machucando ele, dando uma cabeçada bem forte no cara. Shizuka escuta tudo de longe e fica triste ao perceber que o Rentaro já tinha uma namorada. Desde sempre, ela se sentia como a personagem do seu livro, como se tivesse com seu destino traçado. Assim como a princesa, Shizuka achava que pelo seu jeito de conversar estava destinada à solidão, algo que ela já tinha aceitado, até conhecer Rentaro e se apaixonar. Ela vivia sofrendo bullying, porque a forma de se comunicar irritava algumas das suas colegas. As pessoas tentavam forçar Shizuka a falar de uma forma normal, gritando e chamando ela de esquisita. Por conta disso, ao descobrir que Rentaro namorava, Shizuka sente que errou ao pensar que alguém pudesse ter tempo para falar com uma aberração como ela. Depois disso, Shizuka vai para a biblioteca e fica pensativa até que depois de um tempo Rentaro aparece, dizendo que queria retribuir melhor pelo empréstimo dos livros. Ele pergunta se ela tem um smartphone e Shizuka afirma com a cabeça. Então Rentaro pede para ela baixar um aplicativo no seu celular, explicando que já tinha conferido a segurança dele. Sem entender nada, Shizuka faz o que ele pediu. Em seguida, Rentaro pede para ela importar um arquivo que ele tinha enviado. Quando Shizuka faz o que ele pediu, ela percebe que estava com um PDF do primeiro volume do seu livro. Porém, Shizuka não entendia como aquilo era possível porque tinha certeza que ele ainda não tinha sido lançado como e-book. Ao clicar em uma parte do livro, ela descobre que aquele aplicativo é um software de conversão de texto em fala. Rentaro explica que aquele programa vai ler qualquer texto inserido usando uma voz sintetizada e por isso ela vai poder se comunicar melhor. Então Shizuka percebe que o motivo do Rentaro ter ficado tão sonolento nos últimos dias era porque ele tinha ficado digitando palavra por palavra no aplicativo até escrever o livro todo manualmente. Ele explica que percebeu que Shizuka não conseguia conversar cara a cara, já que tinha que ficar procurando pelas páginas do livro durante as conversas, além dela e da pessoa que estava conversando ter que ficar lendo o livro. Mas através do aplicativo de conversão de texto em fala, ela poderia conversar olhando nos olhos da pessoa. Rentaro diz que não consegue nem imaginar o quão difícil é para Shizuka falar em voz alta e por conta disso ele sabe que não pode forçar nada, fazendo a garota perceber a diferença do Rentaro para as outras pessoas, que insistiam em fazer ela falar normalmente. Ele continua explicando que queria facilitar a forma dela de se comunicar com os outros, nem que fosse pelo menos um pouco. Em seguida, ele pede para Shizuka experimentar o aplicativo e dizer algo para ele. Shizuka então aproveita o momento para confessar seus sentimentos, dizendo que ama Rentaro. Ela começa a chorar e pede para ele não dar muita importância porque ela não esperava uma resposta e sim apenas revelar seus sentimentos, já que sabia que ele era comprometido. Porém, Rentaro percebe que sente o mesmo por ela, não porque Shizuka era sua alma gêmea e nem porque tem que salvar sua vida do destino que aconteceria se eles ficassem separados, mas simplesmente porque ele realmente gostava dela. Rentaro então diz para Shizuka que retribuía seus sentimentos. Ela responde clicando em uma parte do livro que dizia que eles estavam destinados a nunca ficarem juntos, se sentindo mais uma vez como a princesa da história. Mas assim como o cavaleiro, Rentaro responde que se o destino estiver no caminho, os dois só precisavam romper ele para ficarem juntos. Então os dois se abraçam e em seguida Rentaro leva Shizuka até suas duas namoradas. Ele explica toda a situação e pergunta se tem a permissão delas para fazer da Shizuka sua nova namorada. A coitada morre de medo da reação das duas e Karane realmente surta com tudo aquilo. Ela briga com Rentaro achando aquele pedido um absurdo, porém, diferente dela, sua amiga já reage da forma oposta. Hakari fica emocionada com o fato do Rentaro não querer deixar as duas mesmo tendo encontrado um novo amor. Karane pergunta o que estava acontecendo para todo mundo agir como se aquilo fosse normal, mas Rentaro garante que não transferiu nenhum sentimento que ele tinha pelas duas para Shizuka, porque a garota tinha um espaço totalmente novo em seu coração, assim como elas também tinham seu próprio espaço. Rentaro promete amar as duas como sempre amou, mas decidir ir além disso e prometer provar com suas ações que vai amar elas ainda mais do que antes. Ele pede para as três avisarem caso sentisse que ele não estava cumprindo o que prometeu, porque se isso acontecesse ele vai se redimir. Afinal, qualquer um que machucar alguém que ama é um lixo e não tem direito de viver. Isso faz Karane perceber que Rentaro estava de fato falando sério e Hakari sente que tinha o melhor namorado do mundo. E assim Rentaro acaba com 3 namoradas, com o triângulo amoroso se tornando um retângulo. Porém ainda restavam 97 almas gêmeas para ele encontrar. Rentaro apresenta oficialmente a nova namorada Shizuko para as outras duas, Hakari e Karane. Como todos são da mesma turma, ele supõe que elas já tenham se visto. As garotas estão curiosas sobre a nova namorada e pela primeira olhada acharam ela comum. Porém assim que Shizuka usa seu celular para se comunicar, as duas ficam assustadas. Então Rentaro explica que Shizuka usa citações da sua série de livros favoritos para conversar e aproveita para contar que adicionou os nomes dos colegas de turma no volume 2. Além disso, o garoto explica olhando diretamente pro espectador que quem quiser mais detalhes, basta assistir o 3º episódio. Karane pede para que ele tente não quebrar a 4ª parede toda vez que precisa de uma explicação. Rentaro
continua a apresentação de Shizuka, dizendo que ela é uma bibliotecária que ama livros, além de fazer movimentos fofos com os dedos dos pés sempre que tá lendo. Ele explica que seus pés se movem de formas diferentes conforme os sentimentos surgem quando está lendo, mudando quando tá feliz, com medo e por aí vai, igualzinho a forma que um cachorro balança o rabo. Rentaro acha muito fofa que Shizuka não consiga esconder seus sentimentos, porém a bibliotecária fica muito envergonhada porque não tinha percebido que tinha esse hábito. Falando em coisas fofas, ele também comenta sobre a mania que Hakari tem de colocar a mão na boca quando tá pensando, e quando se concentra, começa a chupar o dedo. A garota não consegue acreditar que faz algo tão indecente. Rentaro não esquece de Karane e conta pra todas como ela fica sem graça e feliz sempre que recebe um elogio. Sempre que isso acontece, Karane enrola o cabelo no dedo, e isso contrasta muito com seu jeito de durona, a fazendo fofa também. Depois de escutar tudo isso, as três namoradas estão todas muito envergonhadas e nervosas com o fato de Rentaro reparar demais nelas. Ele ainda comenta sobre o beijo que deram e que Hakari fez um bico e Karane parou até mesmo de respirar. Shizuka, ao escutar isso, fica um pouco nervosa e se atrapalha na hora de falar, mas entende que seus lábios já tinham se tocado. Hakari pergunta se ela também estaria interessada em beijá-lo, mas a garota, de um jeito muito tímido, diz que Deus atribui a ela o destino de preservar sua castidade até o dia do seu casamento. Ela pede desculpas, mas Rentaro diz que tá tudo bem e ela pode continuar seguindo no seu ritmo. Além disso, ele só quer beijá-la quando estiver pronta. Enquanto isso, as outras duas namoradas observam pensando que gostariam de beijar naquele momento. Durante o almoço, Hakari e Karane dividem sua marmita com Rentaro, cada uma da sua maneira. Hakari com seu jeito gentil e Karane com seu jeito mandona. As duas começam a brigar enquanto não param de enfiar comida na boca do namorado. Apenas observando, Shizuka fica um pouco assustada e come sua marmita sozinha. Depois do almoço, Hakari e Karane ainda estão em guerra pela atenção do namorado, e Rentaro nota que Shizuka tá muito na dela. Ele acredita que é difícil fazer amizade com as outras logo de cara, por isso veio preparado. As pessoas costumam agir de jeito forçado quando querem conhecer alguém com medo da desaprovação, por isso o jeito mais fácil de abrir seu coração é mostrar como se sente. Assim o medo de encarar a outra pessoa é superado. Por isso, Rentaro trouxe um baralho para que eles joguem umas partidas de jogo do mico. Ele diz que não teria graça apenas jogar, então sugere uma penalidade. O vencedor terá o direito de fazer cócegas no perdedor. Seu plano é induzir elas a mostrarem suas emoções com o riso e o contato. Ele dá o nome de Operação Vamos Fazer Cócegas e Rir para virarmos amigos. Quando escutam isso, as namoradas ficam determinadas a ganhar, porque querem muito receber cócegas do Rentaro. Então o jogo começa. O vencedor da primeira rodada é Rentaro e a perdedora é Karane. Ela finge estar triste por perder, mas não consegue esconder o sorriso do seu rosto. Rentaro começa a sessão de cócegas, mas Karane segura sua risada, dizendo que nem sentiu. Ele pergunta do que adianta ficar se fazendo de difícil e continua com as cócegas, tentando por todas as partes do corpo da garota, mas ela continua firme sem rir. Desse jeito, Rentaro percebe que estava percebendo que ele fazia algo obsceno e fica constrangido. Na segunda rodada, Rentaro novamente é o vencedor e a perdedora é Hakari. Ao contrário da anterior, ela não tenta esconder sua felicidade e sai pulando de alegria. Hakari diz estar pronta e em seguida abre sua blusa e os melão dela saltam pra frente. Karane fica brava e cobre eles novamente, perguntando quem mandou ela se despir e definindo que estava proibido tirar a roupa. Rentaro começa a fazer cócegas em Hakari e ela ri fortemente, enquanto sente suas mãos e seus dedos pelo seu corpo. De repente, ela sente algo e afasta Rentaro para que ele pare imediatamente. Ela diz que é fraca e não aguentou, mas na verdade ela quase se mijou de tanta felicidade. Na terceira rodada, Rentaro é o vencedor, sem surpresas, e dessa vez a perdedora é Shizuka. Ele sente que o universo quer que ele faça cócegas em todas e fica empolgado na vez de Shizuka, porque queria ouvir o riso dela. Ele começa a fazer cócegas nela, mas ela ri usando seu celular. Ele fica surpreso ao descobrir que ela também ri através do celular, e ela responde que talvez fosse triste, mas era o seu jeito. Porém, mesmo assim, Rentaro acha ela muito fofa enquanto ri e decide continuar. Shizuka ri sem soltar um pio, mas fica se contorcendo de barriga pra cima. Karane diz que aquela deveria ser a risada mais agradável aos vizinhos de toda a história. Então Karane e Hakari lembram que Rentaro ainda não perdeu, portanto a sua próxima missão deveria fazer cócegas nele. Por isso as duas entram em uma disputa para quem vai tocar o corpo do namorado primeiro. A quarta rodada termina, dessa vez quem perdeu foi Rentaro e quem ganhou, pra tristeza das outras duas, foi Shizuka. O namorado fica em posição e chama Shizuka, dizendo que pode vir. Hakari e Karane estão caídas no chão morrendo de ciúmes, mas não podem fazer nada. Shizuka se aproxima muito tímida e com as mãos tremendo apenas cutuca Rentaro. Porém aquilo causa mais cócegas do que ele imaginava e não consegue parar de rir. Hakari fica sem entender porque aquela era a chance perfeita de tocar o quanto quisesse no corpo do namorado. Mesmo que sua mão passasse por algumas partes não seria recriminada, mas Shizuka tá apenas cutucando. Então ela fica preocupada que o namorado fique atraído pelo jeito recatado e tímido de Shizuka. Hakari sempre usou seu apelo de fofura de forma toda calculada, muitas vezes sendo chamada de fofa fingida. Por outro lado, Shizuka era tão tímida
tímida, sincera e frágil que qualquer um iria querer protegê-la. Por isso ela reconhece que era uma forte inimiga. Rentaro exagerou no riso e precisa ir até o banheiro. Quando ele sai, as três ficam a sós. Karane enfrenta Shizuka e pergunta qual a dela, se estava agindo daquele jeito para fazer ciúmes. Shizuka diz que isso não é verdade, mas Karane argumenta que ela era a única que não tentava se aproximar do Rentaro. Ela ficou cutucando enquanto sabia que gostaria de tocar seu corpo. Karane questiona por que a garota estava se segurando tanto. Hakari diz que talvez ela tenha ficado com medo, porque Karane estava sempre gritando. Mas então Shizuka diz que as duas já eram namoradas de Rentaro antes dela, e por isso ela que chegou depois não poderia atrapalhar. Karane afirma que ela já era uma namorada oficial assim como as duas, por isso não precisava hesitar. Ela fica irritada vendo a bibliotecária toda retraída sem falar o que realmente desejava. Hakari provoca Karane dizendo que isso era engraçado vindo de uma pessoa que também escondia seus sentimentos. Então Shizuka decide ser sincera e contar a verdade. No fundo, ela quase não conseguia aguentar o medo das outras duas. Hakari se comporta de forma elegante e graciosa, tem muita feminilidade e um corpo muito bonito. Já Karane é uma garota linda com um rosto de características desejáveis, além de ter uma confiança que combinava com tudo aquilo. Ao lado das duas, Rentaro normalmente iria compará-las, e isso era o que Shizuka mais temia. As outras duas garotas ficam com o coração derretido depois de escutar algo tão fofo. Shizuka diz que é comum e sem graça, tem um corpo de criança, além de uma personalidade triste e reservada. Andando junto delas, a diferença seria gritante. Karane admite que Shizuka era bem bonita, tinha um jeito de pequena e quietinha, o que ela achava fofo e bem feminino. Se sentindo mal, ela pede desculpas por ter se irritado. Hakari diz que Shizuka não precisa se preocupar, porque Karane sempre tá irritada. Além disso, Rentaro ama elas mais do que podem imaginar, e sabe que ele deve achar pontos positivos nela. Então Karane insiste que ela não deveria ficar reprimida por conta delas, e se tem algo pra dizer ou quer que Rentaro faça alguma coisa, não deve hesitar. Além disso, elas pedem que usem seu primeiro nome, porque não precisa se dirigir a elas pelo nome do meio, afinal todas são namoradas dele. Enquanto isso, Rentaro observa tudo pela janela da porta. Ele fica surpreso porque não achava que iria dar tudo tão certo. Quando Shizuka estava fazendo cócegas nele, ele percebeu que Karane estava encarando a garota e que isso iria dar briga, por isso precisava fazer alguma coisa logo. Rentaro acredita que se acabar fazendo com que todas elas escondam seus sentimentos, toda vez que ficar preocupado, ansioso ou com medo, a distância entre elas não vai diminuir, por isso ele precisava tomar a primeira atitude. Sendo assim, como tinha pensado, Karane não estava brava de verdade, só queria o bem de Shizuka, e Hakari interviu para que a ira não fosse descontada na garota nova. Vendo isso, Shizuka juntou coragem para dizer a verdade. No fim, ele fica emocionado e chora ao ver a união das garotas. Rentaro volta da sua ida ao banheiro e Karane diz que eles precisam voltar com a punição do jogo, porque aquelas cutucadas não valem como cócegas. Sendo assim, a Shizuka vai fazer cócegas de verdade dessa vez, e Hakari fica empolgada e incentiva a garota. Ao ver o quanto as outras estão ajudando, Shizuka precisa responder à altura daquela gentileza. Então ela toma coragem e diz que quer beijar Rentaro. Todos ficam surpresos e a garota revela que aquilo dito antes sobre Deus ter destinado ela a manter a castidade até o casamento era mentira. No fundo do coração, ela gostaria muito de um beijo do seu namorado. Rentaro se sente lisonjeado e fica muito contente. A garota então faz beco esperando o beijo, mas Rentaro apenas passa a mão no seu cabelo. Ele pede desculpa e diz que foi automático porque ela era muito fofa. Ele pega sua mão e aproxima do seu rosto. Então finalmente Rentaro beija ela com carinho e cuidado. E Shizuka fica imediatamente toda vermelha de vergonha, com estrelas piscando em cima da cabeça. A garota fica travada e Rentaro começa a cutucar ela pra ver se tá tudo bem. Hakari diz pra Karane que agora que fez Shizuka ser tão sincera com seus sentimentos, tava na hora dela também ser sincera. Ela diz não ter nada a declarar. Sendo assim, já que ela não vai, Hakari vai até Rentaro e diz que também gostaria de um beijo. Ela pergunta se ainda é o bastante e se não tinha perdido seu apelo pra Shizuka. Ele responde que não, porque todas elas eram as garotas mais fofas do mundo. Então Rentaro coloca os braços nos ombros de Hakari e beija ela. Ele chama por Karane, mas ela ainda mantém a postura de durona e não admite seus sentimentos. Na verdade, ela diz que se ele quer tanto beijá-la, ela pode fazer isso por ele, mesmo sem muito interesse. Porém, não conseguindo disfarçar, ela prontamente fica na posição do beijo. Rentaro então abraça Karane e chama ela de fofa. Ela fica morrendo de vergonha, ficando ainda mais fofa. Ela fica nervosa e chama ele de tonto, enquanto dá socos no seu peito. Apesar disso, Rentaro ainda diz que quer beijá-la. E a garota finalmente admite que também quer. Depois disso, os dois se beijam. As três namoradas estão completamente hipnotizadas de amor, e Rentaro pensa que são ótimas namoradas e é muito grato por todas, pensando em como pode ser tão feliz. Elas dizem que essa é sua fala e os quatro dão risada. Alguns dias depois, Shizuka, Hakari e Karane vão ver os resultados das notas que o colégio disponibilizou para todos os alunos, enquanto Rentaro ia para a sala de aula para pegar seu celular que ele esqueceu para trás, algo que era muito importante para ele por ter fotos de memórias das suas namoradas. Ao chegar lá, Rentaro
encontra seu celular, porém nota que uma colega ainda estava estudando. Ele vai até a garota para perguntar por que ela não tá junto com os outros alunos para ver o resultado das provas. A garota, chamada Ai Nano, responde que ir até lá seria uma perda de tempo, porque ela já sabia que a sua nota seria a mais alta. Assim que Ai faz contato visual com Rentaro, os dois sentem uma onda percorrer seus corpos. A garota é uma das 100 almas gêmeas dele. Rentaro entende o que tinha acabado de acontecer, afinal ele já tinha passado por aquilo 3 vezes, mas diferente das outras garotas, Ai apenas ignora o que sentiu e continua estudando, como se nada tivesse acontecido. Rentaro então pergunta se ela não quer ver os resultados das notas junto com ele, mas a garota volta a dizer que seria uma perda de tempo, sem parar de estudar nem mesmo para responder o cara. Então Rentaro vai ver os resultados das notas com suas 3 namoradas, e apesar delas terem ficado em posições diferentes nos testes, ele parabeniza as 3 pelo resultado. Então Rentaro repara que de fato Ai estava em primeiro lugar, assim como ela tinha falado, sendo que para isso a garota tinha que ter gabaritado todas as matérias do colégio. Ele pergunta para as 3 garotas se alguma delas já conhecia Ai, mas todas explicam que nunca conversaram com ela, e tudo o que sabiam era que Ai era bastante focada em seus estudos. Karani comenta que já escutou rumores de que Ai pode responder qualquer pergunta independente do assunto, e por isso era conhecida como uma inteligência artificial altamente avançada. Mais tarde, durante a aula, o professor pede para todos os alunos estudarem as células da cebola através de um microscópio e esboçar os resultados. Ironicamente, Rentaro faz dupla com Ai, enquanto Shizuka, Hakari e Karani fazem um exercício em trio. Por ser apenas um microscópio por mesa, Rentaro vai pegar o dele de Ai, enquanto que diferente das suas 3 namoradas que são extremamente fofas, Ai fazia mais o estilo da garota linda e elegante. Quando Rentaro volta pra mesa, ele se assusta ao ver que a garota estava apenas copiando as células que estavam desenhadas na apostila, ao invés de fazer o exercício pelo telescópio como deveria ser. Ai explica que daquela forma era mais eficiente. Para ela, aquela tarefa era sem sentido, já que os cientistas já deram todas as respostas necessárias que eles precisam, e seria perda de tempo refazer seus passos. Como o professor estava perto, Rentaro pede para os dois usarem o microscópio como deveria, e a Ai concorda em fazer isso. Porém, quando o garoto percebe, ela estava apenas usando o microscópio para continuar copiando o desenho da apostila, fazendo Rentaro entender porque todos chamam Ai de inteligência artificial, porque ela tem uma mentalidade fria e racional como a de uma IA. Então ele pega a cebola deles e começa a cortar um pedaço, porém acaba machucando seu dedo. Rentaro lava o ferimento, mas pensa que o melhor é ir até a enfermaria. Ai observa ele lavar as suas mãos e do nada coloca o dedo do cara na sua boca. Ela explica que a saliva era a forma mais eficiente de tratar o machucado, porque contém agentes antimicrobianos, além daquele ser um corte muito pequeno e por isso não precisava de antisséptico. Aquela situação deixa Rentaro todo vermelho e ele começa a reparar na garota, percebendo como seus cílios são longos e sua pele macia. Enquanto isso, as suas 3 namoradas faziam um exercício sem nem repararem o que Rentaro estava fazendo. Depois da aula, ele coloca um band-aid no seu dedo e enquanto todos os alunos iam embora, ele corre para agradecer pela ajuda da Ai. Rentaro oferece retribuir a ajuda pagando um refrigerante, um truque que ele usou com todas as suas outras almas gêmeas. Porém, diferente delas, Ai recusa a oferta porque um refrigerante não era a melhor bebida para se hidratar. Afinal, até sua alimentação tinha que ser eficiente. Rentaro então diz que quer conhecer Ai melhor, mas a garota não vê sentido nisso. Ela não gostava de perder tempo com hobbies, férias ou qualquer outra atividade de diversão, porque essas coisas não iriam ajudar a aumentar suas notas acadêmicas ou seu desempenho. Rentaro tenta explicar que as notas não são tudo na vida e se divertir tinha seu valor, porém para Ai tudo aquilo não passava de uma perda de tempo. Ela vai embora e Rentaro fica pensando se aquela garota é de fato sua alma gêmea. Em casa, Ai estuda como fazia de costume, porém, diferente das outras vezes, ela não conseguia se concentrar porque ficava pensando em Rentaro. Ela não entendia porque estava pensando nele ou por qual motivo tinha colocado sua boca no ferimento do dedo dele, já que ela estava ciente do risco de infecção. Ai pensa que aquela distração era uma perda de tempo e por isso começa a escrever o número pi no seu quadro, porque aquela era a forma que ela recuperava seu foco. Mas Ai não conseguia tirar Rentaro da cabeça e diz para escrever o número pi várias vezes, ficando desesperada por estar perdendo tanto tempo da sua vida. Por conta disso, no dia seguinte ela confessa seus sentimentos para Rentaro, dizendo que chegou à conclusão que estava apaixonada por ele. Rentaro responde que sente o mesmo por ela e que adoraria ser seu namorado, porém a garota recusa. Ai explica que só fez aquilo para pôr um fim naquele amor e estava esperando que ele recusasse, mas como não fez isso, ela mesma recusou. Rentaro pergunta por que tinha que ser assim, já que eles gostavam um do outro, e Ai responde que obviamente um romance entre adolescentes não leva a lugar nenhum, sendo uma completa perda de tempo e por isso ela jamais sairia com ele. Ela começa a ir embora, mas Rentaro explica que diferente dela, ele já foi rejeitado várias vezes e por isso sabe muito bem que um sentimento não acaba apenas partindo no coração de um dos envolvidos. Rentaro deixa claro que vai continuar apaixonado por ela da mesma forma, o que faz a garota começar a pensar no número pi para manter seu foco. Ele então pede para Ai sair com ele uma única vez, explicando que caso não consiga conquistar ela
ela nesse único encontro, ele vai desistir de seus sentimentos. E assim, alguns dias depois, Rentaro vai pro seu primeiro encontro, levando Ai para um parque de diversões. Ao se encontrar com ela, o cara fica encantado ao ver a garota usando roupa casual. Depois, eles seguem pro encontro, sendo que sua missão era mostrar pra Ai que ter um momento divertido com alguém especial não era uma perda de tempo, como ela pensava. Primeiro, Rentaro leva ela pro carrossel, porém Ai não consegue entender o objetivo daquela atividade. No brinquedo, ela repara que Rentaro tava com uma câmera instantânea e comenta que aquele era um dispositivo defeituoso, já que se perder as fotos, todos os registros do evento se perderiam junto. Mesmo assim, Rentaro tira uma foto dela para registrar o momento. Em seguida, os dois vão até a casa assombrada do parque, mas Ai também não vê sentido naquilo, já que era evidente que fantasmas não existem. Na casa assombrada aparecem vários zumbis que assustam Rentaro, porém Ai se mantém do mesmo jeito porque estava nítido que todos aqueles zumbis eram apenas humanos disfarçados. No final, ela ainda comenta que aquele brinquedo deveria se chamar Humanos Assombrados. Depois, os dois vão para outro brinquedo, porém assim como os outros, Ai continua sem ver sentido daquele passeio. Ela questiona por que as pessoas pegam uma fila grande para ficarem girando xícaras, chegando a pensar que aquele era um tipo de engenhoca de lavagem cerebral. Eles continuam o encontro em um labirinto gigante, mas novamente Ai não entende a ideia do brinquedo, chegando à conclusão que a solução mais eficiente era ter uma visão panorâmica do lugar. Mesmo assim, os dois seguem o labirinto da forma correta e encontram vários becos sem saída, fazendo ela mais uma vez questionar o brinquedo, perguntando por que eles simplesmente não construíram somente o caminho correto. Por último, os dois vão para a rota gigante, algo que não poderia faltar em um encontro. Lá, Rentaro percebe que a mão da Ai estava tremendo. Ele pergunta se ela tem medo de altura, e a garota responde que é natural temer uma altura que traz risco à vida. Rentaro senta do lado dela e Ai segura sua blusa. Para acalmar a garota, ele coloca sua mão em cima da mão dela. Os dois ficam vermelhos com a situação, mas acabam ficando de mãos dadas. No final do encontro, Rentaro olha as fotos e percebe que Ai estava entediada na maioria dos brinquedos, com exceção de um deles. A garota estranha como ele percebeu isso, porque as pessoas sempre comentavam como ela parecia não ter emoções. Rentaro explica que não é difícil de entender ela se prestar atenção, e diz que fica feliz por ela ter se divertido com o passeio. Ai concorda que gostou do encontro mais do que estava esperando, porém para ela aquilo não foi nada mais do que apenas divertido. Ela pede desculpas para Rentaro, mas explica que ainda enxergava passeios como aquele como algo sem valor. Ele responde que não tem por que se desculpar, porque cada pessoa tem uma experiência diferente, e diz que fica feliz por ela ter sido sincera. Rentaro fala que era uma pena, mas já que aquele foi um dia tão sem sentido, não tinha por que guardar as fotos de recordação. Ele pega seu isqueiro e bem lentamente começa a aproximar ele das fotos. Ai se lembra do encontro e recorda que se perder as fotos, perdia todos os registros do evento. Então assim que elas começam a se queimar, Ai rapidamente toma as fotos da mão do Rentaro. Ele explica que não tem como perder o que não tem, mas naquele momento Ai parecia ter medo de perder algo, e aquela era a prova de que ela conseguiu alguma coisa que não tinha antes do passeio, mostrando pra ela que existe um valor em momentos de diversão, e aproveitar esses bons momentos é o que dá sentido à nossa vida. Ai diz para chorar e Rentaro empresta um lenço pra ela. Depois de um tempo ela se acalma e diz que vai desinfeitar o lenço antes de devolver. Na mesma hora, Rentaro pergunta se ela vai lamber ele, mas rapidamente a garota responde que vai lavar o lenço. Percebendo que Rentaro tem razão sobre os passeios, ela aceita os sentimentos que tem por ele e pede o cara em namoro, explicando que quer obter o que estava perdendo através do romance, adquirindo bons momentos ao lado dele. Rentaro aceita o pedido de namoro e na mesma hora a garota beija ele, porque Ai acredita em realizar seus desejos sem se preocupar com os meios, por ser a forma mais eficiente. E assim os dois terminam o encontro deles de mãos dadas, estando oficialmente namorando. Porém ainda restava Rentaro explicar toda aquela situação para suas namoradas. Então no dia seguinte, ele conta para elas sobre o passeio e pede permissão para namorar com Ai. As três aceitam tudo bem facilmente, porque nem se surpreendeu mais com aquela situação. Rentaro fica emocionado por elas entenderem e promete cuidar de todas da mesma forma. E assim, Rentaro fica com 4 namoradas. Porém, Ai era a única que tinha tido um encontro com ele. Por conta disso, Hakari pede para sair com Rentaro. Karana e Shizuka dizem que também querem ter um encontro e Ai comenta querer a mesma coisa, já que o passeio dos dois foi antes deles oficializarem um relacionamento. Rentaro topa a ideia e pergunta onde elas gostariam de ir. Hakari, que não gosta de perder uma oportunidade, já tinha algo em mente e sugere pros 5 ir para um clube para ter um encontro em um dia de piscina. E assim, com o próximo passeio marcado para todos irem juntos, Karani vai até uma loja de biquínis para escolher uma roupa de banho mais apropriada para um encontro, já que até então ela só tinha ido à piscina junto com amigas. Porém, Karani sente dificuldades para escolher alguma peça que combine com ela, porque achava que não fosse ficar bem com biquínis fofos. Depois de procurar bastante, Karani encontra um branco que chama sua atenção, mas continua não se sentindo à vontade para usar ele, apesar de achar que talvez, se usasse uma peça tão linda como aquela, ela conseguisse algum elogio do Rentaro. No dia do encontro, no clube, Rentaro espera as garotas vestirem suas roupas de banho e depois de um tempo, Shizuka, Hakari
Hakari e Ai chegam. Ao ver elas de biquíni, Rentaro pensa que poderia partir em paz, mas Shizuka se sente envergonhada por estar usando maiô. Ela explica que pensou que todas as estudantes usavam esse tipo de roupa de banho, mas percebeu que era a única. Rentaro tranquiliza Shizuka, demonstrando ter ficado orgulhoso por ela ter tido a modéstia de usar o maiô escolar, considerando a garota como um tesouro nacional por esse gesto. Ele então percebe que estava faltando a Karani. Nesse momento ela aparece, porém ainda estava vestida. Rentaro surta por pensar que Karani estava lá sem terminar de se vestir, mas ela explica que estava usando biquíni, porém estava com roupa por cima por estar sentindo frio. Karani diz que vai descansar enquanto os outros se divertem, mas Rentaro e Hakari falam que talvez seja melhor eles irem embora e voltarem em um dia em que todos estivessem bem para curtirem o passeio, mas ela diz que vai ficar bem descansando. E aí então ajuda Karani, mostrando um lugar do clube que parecia ter uma luz solar mais eficaz para ela se aquecer. Karani agradece pela ajuda e diz para Ai que ela não precisava se preocupar, porém a garota esclarece que elas não são próximas o suficiente para que ela se preocupasse, o que irrita Karani. Shizuka oferece ficar descansando junto com ela como companhia, mas Karani agradece e diz que vai ficar bem sozinha. Então Rentaro vai curtir a piscina junto com suas outras 3 namoradas, porém a correnteza da água é muito forte e faz com que Shizuka fique sem ter como controlar sua boia. Isso faz Ai pensar que aquele é um local perfeito para treinamento de sobrevivência para preparar alguém para cenários imprevistos e decide nadar contra a correnteza. Enquanto isso, como sempre, Hakari decide tomar uma atitude para se aproximar do seu namorado. Ela usa a correnteza como uma desculpa para ficar agarrada com Rentaro, o que deixa ele sem graça. Ai então decide fazer o mesmo e mostrar seu lado feminino de uma forma mais eficiente e direta. Aquela situação mexe tanto com Rentaro que faz ele desmaiar na piscina. Ai percebe que o cara tava com pulso fraco e não tava respirando. As duas então tiram Rentaro da água e decidem salvar ele com respiração boca a boca. Hakari tenta executar o salvamento, mas acaba perdendo o foco do objetivo no processo. Ai joga a garota de lado e decide ela mesma salvar seu amado. Ela pensa que não pode deixar Rentaro partir, porque ainda quer aprender muitas coisas com ele, mas na hora de fazer respiração boca a boca, Ai também se distrai. Hakari percebe que a situação não estava ficando boa e decide levar o salvamento a sério, porém mais uma vez perde o foco ao beijar Rentaro. Enquanto isso, Shizuka é levada pela correnteza da piscina, sem nem ter ideia do que estava acontecendo com Rentaro e as outras garotas. Ela tenta lutar contra a correnteza, porém Shizuka vai cada vez mais para longe e acaba completamente perdida. Ela começa a tentar pedir ajuda para as pessoas à sua volta, porém ninguém consegue escutar seu pedido de socorro pelo áudio do celular. Para piorar a situação, sua boia acaba furando ao passar pela beirada da piscina. Shizuka sai da água bem a tempo da sua boia esvaziar por completo, porém ela percebe que estava do outro lado da piscina, que era como uma ilha no meio da água, ou seja, ela estava presa ali sozinha. De volta pro Rentaro, ele continua desmaiado e Hakari e Ai decidem que era mais eficiente chamar outra pessoa para executar o salvamento, mas como envolvia boca a boca, elas decidem ir atrás de algum salva-vidas masculino. As duas saem correndo em busca de ajuda, porém acabam tendo o azar de passarem por 3 caras de má índole. Um deles se interessa pela Hakari e pensa em sentir a maciez do seu braço, por ser de certa forma uma ação menos criminosa do que segurar em outras partes do corpo de uma garota sem sua permissão, mas segundos antes dele agarrar Hakari, Ai segura sua mão para proteger ela. O cara pensa que Ai faz isso por estar interessada nele, porém a garota se defende acertando seus olhos, por ser uma maneira de defesa eficiente. Os amigos do Karan falam que Ai tem que responder pela sua violência, porque não é porque ela era uma mulher que poderia fazer qualquer coisa, ignorando completamente o fato da Ai ter feito aquilo para proteger Hakari. E assim, enquanto as duas estavam recebendo ameaças de 2 caras, Shizuka estava naufragada na pequena ilha. Karani estava misteriosamente com frio em um clube e Rentaro estava cada vez parecendo mais morto. Os caras falam para Ai e Hakari irem com eles, mas Ai responde que ela pode ir sem questionar, se eles deixassem Hakari em paz, e manda ela ir procurar pelo salva-vidas masculino para salvar Rentaro o quanto antes. Hakari questiona por que Ai estava aceitando ir com eles, já que segundos antes protegeu ela de um dos caras. Ela explica que se acontecesse alguma coisa com Hakari, Rentaro ficaria triste e isso era algo que ela não gostaria que acontecesse. Hakari responde que aquilo não fazia sentido, afinal Rentaro também ficaria triste se acontecesse algo com ela. Porém para Ai, como ela começou a namorar com Rentaro recentemente, diferente da Hakari que estava com ele há mais tempo, era lógico que ele ficaria mais triste se acontecesse alguma coisa com Hakari. Os caras reclamam que as duas estão de papo furado e perguntam se elas vão com eles ou não. Ai começa a dizer que ela vai, porém Hakari interrompe ela, dizendo que nenhuma delas vai ficar com eles. Ai não entende por que ela estava fazendo isso, e Hakari explica que o namoro deles de fato começou recentemente, e por isso ela ainda não entendia como Rentaro se importava com todas elas. O cara decide forçar as duas a irem com eles, mas na hora certa o namorado delas aparece entrando na frente, protegendo as garotas. Todos ficam surpresos com ele ter chegado naquele momento, e para se livrarem do Rentaro, um dos caras diz para ele pegar a garota que forçou a namorada e ir embora. Rentaro então explica que as duas são suas namoradas. Os caras acham que ele estava falando
aquilo para proteger as duas garotas e desafia Rentaro a beijar elas, para provar o que estava falando. O plano era pegar Rentaro na mentira, já que ele não poderia beijar outra garota na frente da própria namorada. Na mesma hora, Rentaro questiona porque não era algo que deveria fazer para provar alguma coisa, porém Hakari e Ai não ligam muito para isso e beijam ele. Com isso, os caras acreditam que Rentaro estava dizendo a verdade e pensam como os jovens de hoje têm relacionamentos bizarros. Os três então deixam ele e as garotas em paz, e Hakari pergunta para Rentaro quando ele acordou e como encontrou elas. Nesse momento, Karani chega correndo e comentando como Rentaro era rápido. Alguns minutos antes, ela estava na cadeira reparando como as outras garotas estavam curtindo a piscina sem terem vergonha de seus corpos, quando viu Hakari e Ai do outro lado, com o cara gritando por ela ter acertado seus olhos. Confusa sobre onde Rentaro estava, Karani vai até a piscina com a correnteza e encontra o cara, que já estava todo cinza, deitado no chão. Ela fica preocupada com ele e comenta que Hakari e Ai estavam em apuros. Imediatamente, Rentaro recupera a consciência assustando Karani. Ele pergunta onde as duas estavam e sai correndo na direção que ela aponta. Depois de explicar como encontrou elas, Ai pensa como Karani despertou ele de uma forma eficiente, e Rentaro agradece por ela ter protegido Hakari, mas pede pra Ai não se arriscar tanto, mostrando como se preocupa com ela, que faz a garota lembrar do que a Hakari tinha falado sobre ela ainda não entender como Rentaro se preocupava com todas elas. Depois, Karani pergunta onde estava Shizuka, e Hakari diz que não vê ela desde que eles saíram da piscina. Rentaro lembra que ela estava de boia e que não sabia nadar e entra em pânico ao pensar o que poderia ter acontecido se a boia tivesse furado. Ele sai correndo atrás da Shizuka enquanto ela ainda estava presa na pequena ilha e pedindo ajuda pelo seu celular, porém ninguém consegue escutar ela graças aos barulhos do local. Para piorar, seu celular descarrega, deixando ela sem ter como pedir por ajuda. Shizuka começa a chorar, mas em seguida Rentaro aparece chamando por ela do outro lado da piscina. Porém, como o lugar estava lotado e ele pensava que ela ainda estava dentro da água, Rentaro acaba não percebendo Shizuka do outro lado. Sem seu celular, Shizuka percebe que sua única escolha era usar sua própria voz, e com bastante dificuldade, ela consegue chamar por ele, apesar de falar bem baixo. Rentaro, que pelo jeito tinha uma excelente audição, consegue finalmente ver Shizuka do outro lado da piscina. Ele pula na água e pega a garota no colo para levar ela para fora da piscina em segurança. Esse salvamento faz a garota beijar ele e os dois ficam vermelhos de vergonha. Depois, todos finalmente se reúnem, mas Rentaro diz que quer descansar um pouco e pede para as três continuarem se divertindo na água. Ele fica com Karani e aproveita que estavam sozinhos para falar que ele sabia que ela não estava com frio, mas sim com vergonha para mostrar seu biquíni por provavelmente ter comparado seu corpo com o da Ai e Hakari. Karani tenta negar, mas Rentaro diz que quem tá com frio não pede uma soda de melão com sorvete. Ele explica que realmente Hakari e Ai têm um corpo mais atraente, mas que as duas são uma exceção para a idade, porque o comum é as colegiais terem um corpo parecido com o da Shizuka e dela. Karani fala que também não fazia o estilo da Shizuka, porque enquanto a garota é pequena e fofinha, ela é alta e não é fofa nem feminina. Imediatamente, Rentaro pede para Karani se levantar. Ela faz isso e ele tira sua roupa, revelando o biquíni branco que ela tinha visto na loja. Karani fica morrendo de vergonha, mas Rentaro comenta que ela ficou ótima com aquela roupa e abraça ela. Os dois ficam tão próximos com um abraço que sentem o coração um do outro palpitar, e ele explica que só consegue se aproximar da Karani daquela forma por ela ser do jeito que é. Rentaro diz que não é uma questão de alguém ser melhor ou pior, porque todas têm suas qualidades e que ele acha impossível Karani ser mais atraente do que é. Isso faz ela ficar mais tranquila e confiante para usar seu biquíni e os dois se beijam pensando como se amam. Em seguida, eles vão até as outras garotas que estavam se divertindo na piscina e na mesma hora, Hakari elogia o biquíni da Karani, deixando ela um pouco sem graça. Depois, com todos reunidos e prontos para se divertirem, chega a hora deles finalmente aproveitarem o encontro. E assim, Rentaro aproveita as atividades do clube para ter um momento fofo com cada uma das suas namoradas, e em outros momentos para que eles possam curtir todos juntos. Dias depois, no colégio, Rentaro é levado pelas suas namoradas, que estavam ansiosas para comer panquecas, quando no caminho ele passa pelo laboratório de química e vê uma garota que faz ele sentir o choque que ocorre ao conhecer uma alma gêmea. No dia seguinte, Rentaro volta ao laboratório, na esperança de encontrar a garota, mas acaba encontrando uma outra menina. Ela dá as boas-vindas a Rentaro e se apresenta, explicando que se chama Yakuzen Kusuri e que é a presidente do clube de química do colégio. Em seguida, a garota oferece um chá para ele tomar. Rentaro tenta explicar que só foi pro laboratório para procurar uma pessoa, mas Kusuri insiste para ele tomar a bebida. E assim, Rentaro aceita tomar o chá e observar as invenções da garota enquanto espera sua alma gêmea voltar pro laboratório. Kusuri então apresenta, toda empolgada, um remédio de ímã humano, que é basicamente uma bebida que faz com que o ferro do sangue fique temporariamente magnetizado, assim como um ímã. Kusuri faz Rentaro tomar o remédio, pois só se sabe os efeitos práticos do experimento após testar. Assim que bebe o líquido, o corpo dele se torna magnetizado e começa a atrair os metais, assim como um ímã faria. Porém, só depois a garota avisa que a bebida vai deixar o cara constipado durante 3 dias. Depois, Kusuri mostra
que tem uma outra bebida e explica que aquela possui o polo oposto ao que deu pro Rentaro. E ao tomar o líquido, ela gruda em Rentaro como os outros metais. Ele fica encantado com a fofura da garota, mas depois de um tempo com eles grudados, Kuzuri percebe que o magnetismo é mais forte do que ela pensou e não consegue se soltar. Por conta disso, os dois teriam que esperar o efeito das bebidas passar, o que levaria 10 minutos. Mas pra piorar, Kuzuri nota somente naquele momento que estava se segurando para usar o banheiro e chegou no seu limite. Isso faz Rentaro entrar em desespero. Ele tenta se livrar da garota, enquanto ela explica que acabou se segurando durante os experimentos e por isso não percebeu antes. Kuzuri ainda diz com bastante naturalidade que aquilo não era um problema, porque ela estava de fralda e por isso podia se aliviar lá mesmo. Depois que o efeito da bebida passa, os dois conseguem finalmente se desgrudar um do outro, com Rentaro um pouco traumatizado por uma garota ter se aliviado grudada nele. Kuzuri mostra ser uma pessoa encantada com os efeitos da química e apresenta para Rentaro outras experiências que criou, como uma poção de visão noturna e uma que deixa o corpo maior. Rentaro observa ela toda empolgada e pensa como Kuzuri até brilha ao falar das suas invenções. Porém, só nesse momento ele percebe que foi até lá para achar a alma gêmea que viu no dia anterior, e mesmo assim, por algum motivo, estava se apaixonando por Kuzuri. Ela percebe que Rentaro estava paralisado com sua fofura e revela que o chá que deu para ele quando chegou no laboratório foi batizado com uma poção do amor. Em seguida, Kuzuri declara seus sentimentos, explicando que se apaixonou à primeira vista por ele. Ela pede Rentaro em namoro e pensa que o garoto não poderia recusar o pedido por conta da poção, mas para sua surpresa, Rentaro tenta vomitar. Ela acha aquela reação dele um tanto rude, e Rentaro explica que ele só tá tentando vomitar a poção do amor. Kuzuri fica triste e pensa que Rentaro odeia tanto a ideia de namorar com ela que estava tentando resistir ao máximo os efeitos da poção, chegando à conclusão que ela não foi forte o suficiente, mas Rentaro esclarece que só quer se livrar dos efeitos para poder aceitar a declaração dela, sabendo que tá sendo ele mesmo. De repente, Rentaro começa a ter uma convulsão, porque seu corpo tá rejeitando a poção. Kuzuri fica assustada e rapidamente pega um antídoto que neutraliza os efeitos da poção para entregar para ele. Porém, a convulsão tava tão forte que Rentaro não consegue parar para tomar a bebida. A garota então pensa em uma forma rápida de forçar ele a beber. Ela coloca um antídoto na sua boca e passa pro Rentaro através de um beijo. Depois que o efeito da poção passa e Rentaro para de ter convulsão, Kuzuri fica triste por pensar que não vai poder ficar com seu amado, já que seu plano de conquistar ele com a bebida falhou. Porém, Rentaro explica que mesmo sem a poção do amor ainda tá achando ela linda. A garota fica toda vermelha e pensa que como a bebida já perdeu o efeito, isso significava que ele gostava dela de verdade. Kuzuri então implora para eles namorarem e diz que ama ele demais, tanto quanto ama suas invenções. De repente, a garota começa a mudar, se tornando mais e mais velha do que antes. Rentaro se assusta com aquela transformação e reconhece que aquela é a garota que ele viu no laboratório no dia anterior. Kuzuri diz que deve ter tomado um pouco do neutralizador quando passou para ele através de boca a boca, e que aquela é a sua verdadeira forma. Ela explica que falhou na poção da imortalidade e por isso acabou ganhando uma outra aparência, que era mais nova e menor do que realmente ela é. Por conta disso, Kuzuri só podia ficar com sua real aparência por apenas algumas dezenas de minutos, porque ficou presa na sua forma mais jovem, o que não era um problema para ela, porque seu cabelo mais curto e sua visão eram melhores, o que acabou facilitando na hora dos experimentos. Rentaro fica em choque com a descoberta e entende que aquilo explicava o que estava sentindo por Kuzuri. Afinal, ela é a alma gêmea que ele estava procurando. Então Rentaro implora para namorar com a garota, dando início a mais um relacionamento. Depois ele conta a história dos dois para suas outras namoradas e pede permissão para todas elas aceitarem a nova garota. Ei diz que namorar diversas companheiras de uma vez é mais eficiente, mas Rentaro explica que não tá namorando com elas por esse motivo. Kuzuri se apresenta e conta sobre sua paixão por química, e Rentaro diz que inclusive ela tá naquela forma por conta de um de seus experimentos, mas na verdade a garota já tá no terceiro ano. Em seguida, Kuzuri conta que tem alguns experimentos para as garotas. Ela começa mostrando os que trouxe para Karane, uma poção para aumentar as curvas do busto, outra para ela parar de ser doida e outra para ser mais feminina. Isso deixa Karane super estressada e questiona como Kuzuri chegou à conclusão que ela precisava dessas coisas. Na mesma hora, Karane começa a descontar em Rentaro, culpando ele por ter falado mal dela, mas Kuzuri diz que ele apenas disse que ela é esbelta e linda. Imediatamente a garota se arrepende e pede desculpas pro seu namorado por ter culpado ele. Depois, Kuzuri oferece uma poção para Hakari, que deixa a pessoa mais sexy. Na mesma hora, a garota fica animada com a ideia e toma a bebida sem hesitar, porém isso faz suas roupas derreterem, e Kuzuri explica que não tem nada mais sexy do que uma pessoa sem roupas. Rentaro tampa seus olhos e oferece seu moletom que usou na educação física para a garota. Hakari coloca o moletom e fica toda animada por estar com uma roupa usada pelo Rentaro, mas pensa se ele também não vai derreter. Porém, Hakari explica que a poção só funciona uma vez. Em seguida, ela oferece uma poção para Shizuka, que faz a pessoa ganhar orelhas de coelho, deixando a garota no auge da fofura. Rentaro toca suas orelhas, dizendo que aquilo parece uma fantasia de filme, mas na mesma hora Shizuka fica vermelha
por conseguir sentir o toque dele. Rentaro deduz que ela deve ter tido a mesma sensação que um bichinho tem ao receber carinho, e aproveita o momento para fazer cafuné nas orelhas da namorada. Por último, Kuzuri entrega uma poção para Ai, que permite a garota manipular seu cabelo, já que ela gosta de coisas eficientes e dessa forma poderia ter mais braços para mexer à vontade. Ai não perde nem um segundo. Ela toma a bebida e testa sua nova habilidade, limpando o rosto do Rentaro, que fica encantado com o cheiro do cabelo dela. Em seguida, a garota agarra ele para dar um beijo em seu amado. Ai comenta que gostou da invenção e Kuzuri mostra que tem várias poções, com todas tendo um efeito diferente e possuindo 10 minutos de duração, apesar de terem um efeito colateral que aumenta a chance de ficar careca. Rentaro acha um preço muito alto a se pagar, mas Ai discorda e pergunta se ele amaria ela mesmo se ficasse careca. Rentaro diz que amaria a garota independente se ela ficar calva, gorda ou mesmo possuída por aliens, apesar dela dizer que nesse último caso não seria mais ela. Porém, isso faz Ai desistir de tomar mais poções. Mais tarde, as garotas vão lanchar e Karani reconhece que os experimentos têm suas utilidades, e pergunta o que teria acontecido se ela tivesse tomado a poção que aumenta as curvas do busto. Kuzuri então mostra uma ilustração do efeito. Ela diz que faz várias coisas com suas poções, apesar de se dedicar mais na que pretende usar para se inscrever no time de pesquisa, porque seu sonho é entrar para fazer experimentos ainda mais incríveis. Em seguida, a garota sente vontade de ir no banheiro e decide usar a fralda, o que assusta todo mundo à sua volta, mas Rentaro diz para ela ir ao banheiro para variar. Kuzuri então avisa para todos tomarem cuidado, porque o chá que ela trouxe pro Rentaro é diferente do chá para as outras garotas. Ela tenta explicar que tem a ver com ele ser homem e as outras serem mulheres, mas ela já estava tão apertada que sai sem conseguir explicar direito o motivo. Eles então analisam as garrafas e pensam que a maior deve ser para as garotas, por ser uma quantidade para 5, já que Rentaro tomaria a sua sozinho. Depois, Kuzuri retorna e todos começam a lanchar, mas Kuzuri nota que eles distribuíram o chá de forma errada. Ela começa a surtar e pede para as garotas cuspirem a bebida depressa, porém todos acham um exagero aquele desespero somente por conta do sabor do chá tá errado. Kuzuri então revela que tinha colocado uma poção na bebida do Rentaro para fazer ele ter vontade de beijar incontrolavelmente a pessoa que ele gosta. Seu objetivo era conseguir um beijo de verdade do seu namorado, diferente de quando eles fizeram boca a boca para ela salvar ele da convulsão. Rentaro diz que não precisa de uma poção para querer beijar sua namorada, fazendo Kuzuri ficar toda feliz. Ela começa a se aproximar dele para dar o beijo, porém Karani fica possuída de ciúmes e joga a garota para longe. Rentaro percebe que suas outras namoradas também não estavam agindo de forma bizarra, parecendo mais como zumbis. Todas começam a perseguir Rentaro de forma assustadora, e Kuzuri percebe que novamente causou confusão por conta das suas experiências. De repente, Hakari tenta atacar Rentaro e ele escapa por pouco. Kuzuri fala que aquele é o efeito colateral da poção e Rentaro questiona se ela queria que ele ficasse daquele jeito, mas Kuzuri explica que aquilo só aconteceu porque aquela não é uma bebida para garotas, porque a libido do homem e da mulher funcionam de forma diferente. Ela diz que as 4 cederam o corpo para a vontade de beijar e o cérebro delas não impõe mais limites, fornecendo uma força sobrenatural. Todas conseguem pensar em beijar a pessoa que ama, se tornando verdadeiras zumbis de beijo. Ela explica que se alguma delas conseguir alcançar Rentaro, ele não vai conseguir escapar dos seus braços poderosos, ficando fadada a beijar para sempre. Apesar disso ser ruim, pro Rentaro aquela situação parece um paraíso. Porém, Kuzuri estraga seu sonho explicando que se os dois não conseguirem neutralizar a poção antes que ela circule pelo corpo todo das garotas, elas vão ficar daquela forma para sempre, sendo que apesar de variar um pouco de pessoa para pessoa, eles teriam em média cerca de 1 hora para resolver aquela situação, mas não vai ser uma tarefa fácil, afinal são 4 garotas zumbis de beijo atrás do mesmo cara. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!